Olá, turma do sétimo ano. Quem diria, estamos chegando aí já na semana 4, final do nosso volume 1 do PET, não é mesmo? Ainda semana curta, né? Acaba na quarta-feira por conta do feriado. Amanhã já, né? A semana começou ontem e já acaba amanhã. Olha que beleza. Vamos então dar uma agilizada aqui na geografia, hein? E hoje, vocês vão olhar na página 77 do PET do sétimo ano, cujo tema é América Espanhola, circulação mundial de riquezas, ok? E vamos dar uma conversadinha então sobre alguns itens, alguns temas que estão no nosso assunto de hoje, ok? Vocês certamente já ouviram falar em capitalismo, né? O nosso sistema econômico usado aqui no Brasil e em grande parte do mundo. O capitalismo é o sistema atual, mas nem sempre foi assim. O capitalismo, ele é o que a gente usa no dia a dia para comprar e vender as coisas. O capitalismo, o próprio nome já está dizendo, né, vem de capital, que é dinheiro, onde o lucro é a coisa mais importante. Então, geralmente a gente compra as coisas, a gente troca por moeda, né? No caso aqui do Brasil, o nome da nossa moeda é o real. Então, no capitalismo, as pessoas trocam produto pela moeda, né? E sempre o dono das indústrias, o dono das lojas, o que ele mais quer é ganhar dinheiro, é lucro. Então esse seria o resumo do capitalismo. Mas nem sempre foi assim, né? Se a gente for pensar na época lá do descobrimento do Brasil, das grandes navegações, o sistema ele era um outro, que aliás estava começando, que era o mercantilismo. Já ouviram falar em mercantilismo? Mas é muito simples também. E a gente vai conversar um pouquinho agora sobre ele, ok? O mercantilismo, como eu falei lá da época das grandes navegações, vamos lembrar que os países, inclusive como o nosso Brasil, eles ainda eram colônias, eles pertenciam a alguma metrópole. No nosso caso, o Brasil, ele era a parte da América do Sul que pertencia a Portugal. Os demais países da América do Sul pertenciam à Espanha, não é mesmo? E como era essa relação da colônia com a sua metrópole? Era bem assim, uma exploração, não é mesmo? Porque a colônia, ela mandava os produtos para sua metrópole, ela não podia vender para outros, somente para sua metrópole. E a metrópole, não pensem vocês que pagava bem, não. Pagava uma mixaria. A metrópole pagava baratinho pelos produtos, pelas matérias-primas, e no caso das colônias, se elas quisessem comprar o produto já terminado, aquele produto já industrializado, elas tinham que pagar bem caro. Olha que injustiça. É a mesma coisa da gente vender, por exemplo, para Portugal o cacau, um preço bem baratinho, e comprar o chocolate já pronto num preço bem caro. Era assim que funcionava essa relação, esse pacto colonial. Então a colônia só podia comercializar com a sua metrópole. Era obrigatório, ok? E aí foi surgindo as indústrias, né? E essa relação continuou mais ou menos assim. Os reis daquela época, né? Os líderes dos países, eles não queriam que outras indústrias lucrassem, indústrias de outros países. Então o que eles faziam? Cobravam impostos bem caros, taxas altas para produtos importados. Portanto, o produto não conseguia entrar aqui no país ou entrava muito caro. As pessoas não iam ter condições de comprar. Isso, né, lá no mercantilismo, nós chamamos de protecionismo. É proteger as indústrias daquele país, cobrar imposto para os produtos de fora. E sabe que antes da moeda existir, desse dinheiro de papel que a gente conhece, sabe que no começo desse mercantilismo eram trocas de produtos agrícolas, né? As pessoas trocavam produtos por outros produtos. Aí depois surgiu a época do metalismo. Metalismo vem de metal. O ouro e a prata, por exemplo. Então as pessoas trocavam aquele produto que elas queriam por ouro e por prata. Isso também foi bem comum na época lá do mercantilismo. E vocês já ouviram falar em balança comercial? Balança comercial é quando a gente compara as importações e as exportações. O que é importante para o país? Vender mais ou comprar mais? Claro que é vender mais, porque aí quer dizer que o país produz bastante, não precisa ficar comprando dos outros. Então, quando acontece isso de um país vender mais e comprar menos, nós chamamos de balança comercial favorável, ok? Gravem bem isso, tá bom? E se a gente está falando dessa questão dos governos protegerem, dos governos controlarem, então isso a gente chama de protecionismo, tá? Quando o governo participa muito, quando o governo decide muito sobre a economia de um país, quando ele determina as coisas, isso é o protecionismo, a intervenção do Estado na economia. Então, durante o mercantilismo, houve uma forte intervenção do Estado aí na economia dos países, ok? Então, esse é o principal para que a gente possa seguir com as atividades de hoje, tá bom?
Vamos dar uma olhada então lá nas atividades? Acompanhe comigo lá na apostila. As atividades começam lá na página 79. Então vamos ver lá no comecinho da página 79. Aliás, para fazer esses primeiros exercícios, a gente precisa lembrar do mapa das Américas. As 3 Américas. Vamos lembrar como que é a América do Norte? Vejam só, a América do Norte é formada por 3 países. Canadá, Estados Unidos e México. Somente esses 3. Já a América Central, ela tem bastante ilha. É esse corredorzinho aí que liga a América do Norte à América do Sul. E a América do Sul, a nossa América, né? Onde tem o Brasil e os vizinhos, ok? Lembraram como é que funciona essa divisão? Então agora, lá no exercício, na atividade 1, observem lá. Quais áreas estão representadas no mapa? Vejam que tem o mapa aí da América, com algumas cores. E a gente vai usar aquela divisão que eu comentei agora há pouco, ok? América do Norte, América Central e América do Sul. Vocês vão ter que colocar América do Norte. Eles eram dominados por quem? Quem são os países que estão com a cor aí no mapa? Depois a América Central e a América do Sul. Quem são os países que controlavam, né, que dominavam o continente americano, ok? A atividade 2 é muito fácil. Vocês vão localizar o Brasil nesse mapa aí e dizer quem era a nossa metrópole, né? Quem controlava, quem mandava na gente, ok? E outra parte aí da pergunta 2. Quem são esses povos marcados de cinza? Fácil, né? Só olhar aí na legenda do mapa. A atividade 3, vocês estão vendo aí 4 figuras. Tem 4 atividades aí acontecendo nessas 4 figuras. Então, primeira coisa da atividade 3, o que foi o pacto colonial? Que eu falei agora há pouco. Aquele pacto entre a colônia e a metrópole. Então, vocês vão falar o que foi esse pacto colonial. Como que aconteciam os fluxos econômicos entre as colônias e as metrópoles? Como é que era essa compra e venda entre colônias e metrópoles? Como é que acontecia isso? E essas 4 fotos vão servir para a pergunta 4 e 5 também, ok? Olha aí a pergunta 4. O que tinha na metrópole que interessava a colônia e o que tinha na colônia que interessava a metrópole? Então, o que um comprava do outro? Fácil, né? E na atividade 5, vocês vão descrever dessas 4 fotos, vocês vão explicar cada uma dessas 4 fotos, explicando qual era a atividade econômica que vocês estão vendo aí na foto, ok? Lembrando, como sempre, tira a foto assim que você terminar. Semana é curta, hein? Não deixa para depois. Faz hoje mesmo o de geografia e manda no meu zap, tá bom? Tô esperando. Bom feriado para você.